Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar de volta aqui nesse nosso estudo. E como o Coronel César Reis já nos falou, eu vou falar nesse módulo sobre a saúde planetária. Esse, na realidade, é um novo ramo da medicina que foi criado com o objetivo de prevenir as ameaças geradas pelo próprio homem contra a natureza. A gente sabe que com o progresso, né, da indústria, da tecnologia, nós temos criado um problema para o nosso planeta no momento em que nós aumentamos muito a nossa quantidade de lixo, vamos dizer assim, a gente vai ver isso nesse decorrer, e esse mesmo lixo produzido por nós é um lixo contaminante da nossa própria saúde. Então, na verdade, a gente vai discutir exatamente isso, as ameaças que nós mesmos geramos porque nós não nos programamos da maneira que deveríamos ter nos programado para esse progresso. Então, as populações não levaram em conta a preservação do meio ambiente, priorizando sempre o seu crescimento e o progresso. É como se a gente deixasse, depois a gente resolve o que faz com as sacolas plásticas, com as baterias, com os computadores que a gente não usa mais. A gente foi deixando de lado e fez uma montanha de lixo tóxico que, de certa maneira, está retornando para nós. Então, nós, ao mesmo tempo que a gente progrediu em muitas áreas, principalmente na área tecnológica, nós adoecemos, né? A gente vai tentar entender por que no decorrer dessas palestras que a gente vai ter nesse semestre, nós concorremos para o adoecimento do planeta. Então, foi o crescimento não planejado das indústrias, então nós poluímos os rios com metais pesados, com detergente, com solventes, com os plásticos, né? Quem passa ali pela Baía de Guanabara, vai fazer um passeio por ali, vai olhando o quê? Vocês veem, parece umas ilhas de sujeira, de latas, de garrafas, né? Nós temos contribuído para a morte, né, de uma série de animais que engolem esses plásticos, né, animais que se alimentam de água viva e eles confundem aquele plásticozinho, principalmente aquele azul, como água viva, né, e aí eles acabam se asfixiando com esses plásticos que eles engolem. Nós poluímos o ar que nós respiramos, com monóxido de carbono, com dióxido de carbono, né, e nós poluímos o nosso solo com as baterias. Se a gente lembrar bem, só há pouco tempo, né, alguns anos atrás, é que começaram a aparecer aquelas caixinhas para depositar as pilhas, né, que as empresas foram obrigadas a recolher as pilhas e as baterias. A outra coisa que nós temos feito nas últimas décadas é esse desmatamento desenfreado, né, que na realidade começou no início do século passado por causa do aumento de consumo da carne, né? Só que à medida que a gente foi destruindo as matas, a gente começou a observar a reincidência de doenças que elas deveriam estar em extinção, né? Ou algumas até que eram consideradas em extinção. Febre amarela, malária, né? Há doenças mais novas como a dengue, a zika, a chikungunya. Então, assim, qual é o nosso papel no adoecimento? Quem é o responsável pelo mosquito migrar das florestas para as cidades? Existe até uma teoria, que não é aceita por todos, que essa incidência nossa agora da febre amarela é por causa do acidente que teve em Madalena, né? Você destruiu uma parte grande de um ecossistema, né? O ecossistema é um conjunto de uma comunidade de seres vivos e o seu meio ambiente. O que houve? Né? Aquela poluição chegou no Rio Doce e veio destruindo toda aquela vida, a vida dos seres vivos, tanto das plantas como dos rios, né? Foi destruindo tudo. E que sempre que a gente agride a natureza nos retorna, né?
Eu não posso dizer para vocês que existe uma relação direta, pelo menos não uma direta física, porque a febre amarela surgiu numa região longe de Madalena. Mas a gente sabe dos nossos compromissos espirituais. Talvez seja uma reação, não por via física, porque nós não estamos assim tão perto daquela região, nem as cidades onde a febre amarela aumentou muito a incidência, está próxima. Mas a gente sabe que a gente tem também toda uma comunicação via o mundo espiritual, né, que às vezes tem que nos chamar alerta do que nós estamos fazendo com esse planeta, né? Então, assim, o ecossistema, cada vez que a gente interfere no ecossistema e cada vez que a gente vê um condomínio grande sendo fundado numa área, né, de mata, e eles vêm com aquela proposta, a gente vai desmatar um terreno, mas a gente vai plantar não sei quantas árvores, não sei aonde. Só que não é assim que um ecossistema se forma. O ecossistema ele demora anos para ele se formar. Não é plantando 10 arvorezinhas, às vezes de um tipo que não tem nada a ver com a árvore daquela região, que a gente vai recuperar aquele ecossistema. Isso é mais para dizer que assim, a minha consciência me manda, se eu vou desmatar aqui, vou tirar 10 árvores, vou plantar 10 árvores ali mais adiante. Só que isso não recupera o ecossistema. E aí a gente chega no paradoxo da era moderna, do século XXI. Nós temos celulares cada vez mais modernos, fazendo cada vez mais computadores manuais. A gente tem a NASA e todos os astrônomos fazendo pesquisas nos novos sistemas solares, procurando vida em outros planetas que estão a milhões e milhões de anos-luz daqui, né? Difícil acesso, mas a gente tem pesquisas assim que gastam milhões de dólares, né? E, entretanto, a gente morre pela picada de um mosquito. Olha que paradoxo, tá certo? A gente não tem tratamento, a gente não tem tratamento para aquela artrite que a chikungunya está dando. A pessoa que pega a chikungunya e tem uma forma de artrite, ela praticamente vai levar essa artrite para o final da sua vida, porque não temos um tratamento específico. A gente não sabe como prevenir a infecção, as malformações que o Zika vírus causa no cérebro e na visão de uma criança que for exposta a ele. Tudo bem, mas a gente está no Galaxy 7, 8, sei lá o quê. Tá certo? A gente tem computadores cada vez mais pequenininhos. Daqui a pouco a gente vai estar andando com o celular, falando, o relógio vai virar celular, computador, tudo. Mas a gente está morrendo de febre amarela. Que olha, né, Oswaldo Cruz já brigou por causa da febre amarela há quantos? Né? Mais de um século atrás. Então, assim, para mim isso é um paradoxo. Você tem alta tecnologia, mas não consegue se proteger da mordida de um mosquito infectado que pegou essa febre, que tem o vírus da febre amarela, porque ele estava dentro de uma mata que a gente desmatou e aí ele chega perto da cidade, porque ele tem direito à vida como nós. Então, nesse nosso módulo, a gente vai ver exatamente isso, né? Então, nós temos a maior área de florestas do mundo, mas também somos grandes desmatadores. E aproximadamente 20% das espécies conhecidas do planeta estão no nosso país. Olha a responsabilidade que os brasileiros têm em relação a preservar os ecossistemas do país. Então, preservá-los é nosso dever enquanto cidadãos e seres humanos. Então, eu trouxe esse trecho aqui para ler para vocês, do André Trigueiro, que foi publicado na revista Espiritismo, da revista da Cultura Espírita, de 29 de março, e o texto chama Espiritismo e Ecologia. Então, ele fala: vivemos hoje uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. E somos diretamente responsáveis por essa situação.
O uso soberano do nosso livre-arbítrio nos trouxe até aqui. Hoje, testemunhamos o risco do colapso, do ecocídio, do suicídio do planeta, que torna o planeta cada vez mais hostil à nossa presença. A boa notícia é que dispomos de todos os meios necessários para reverter essa situação e transformar positivamente essa realidade. Ser sustentável é cuidar de si, dos outros e de nossa casa planetária. Então, esse é o tema que nós vamos tratar nesses 3 meses. Né? Hoje a gente vai falar sobre o mistério da vida, né? A capacidade que os seres vivos têm de resistir aos ambientes hostis e a renascer, apesar do meio ambiente. Esse segundo aqui, esse quadrinho, na realidade, nós vamos falar sobre isso na nossa conversa de hoje, é porque hoje se sabe, né, pelo menos nas últimas décadas se descobriu, que existem seres vivos que resistem, e que nascem e resistem em condições que a gente achava que não existiam antes e que agora a ciência mostrou que existem, tanto em temperaturas muito baixas como muito altas, como em regiões de metais pesados que a gente sempre disse que era incompatível com a vida. Mas a ciência é assim mesmo. A ciência ela vai evoluindo com o tempo e nós temos que fazer, como Kardec disse, à medida que a ciência vai demonstrando novas realidades, novas verdades, também a doutrina espírita vai se atualizando e, do mesmo modo, a ciência vai atualizando os seus conceitos. Então, no dia 15 de abril, eu vou falar sobre DNA e inteligência ecológica. Então, na verdade, eu vou falar sobre essas 3 ciências, né? 3 cientistas que publicaram os seus trabalhos na mesma época, né? E foram 3 ciências que têm mais ou menos o mesmo tempo de surgimento no planeta. Então, a doutrina espírita, né, que entre 1857 e entre 1868, Kardec publicou a codificação da doutrina espírita, nos fazendo relembrar que o espírito é herdeiro de si mesmo, nos fazendo relembrar o que nós somos, espíritos habitando um corpo físico, que somos responsáveis pela evolução na vida presente, na vida futura e no porvir da humanidade. Se nós temos obrigatoriamente que reencarnar aqui, o que a gente precisa? De um planeta que esteja apto a nos acolher, tá certo? Não podemos destruir agora o que a gente vai precisar usar daqui a um tempo, né? Se Jesus falou que a gente colhe o que semeia, se a gente semear poluição, em que ambiente nós vamos viver na próxima reencarnação? Que tipo de vida a gente vai ter? Mendel publicou seus trabalhos em 1865. Né? Para muitos autores, isso é como o início da genética, quando ele mostrou que as características físicas passavam de pais para filhos. Né? Então, a genética também é uma ciência relativamente nova, né? E hoje, assim, que vem evoluindo, e hoje a gente sabe do conceito da epigenética, o quanto o que a gente fizer para o planeta nos vai retornar de interferência no nosso genoma. Então, eu posso nascer com umas características genéticas extremamente que me predispõem a uma vida saudável, mas se eu viver num ambiente extremamente contaminado por agrotóxicos, por solventes, por poluição, né? Esse meio ambiente vai interferir com a minha carga genética e eu vou ter expressão de uma série de doenças na área da endocrinologia, com os disruptores endócrinos, na parte da autoimunidade que vai ser comprometida. Tudo isso, de certa maneira, como retorno da ação que a gente tem em relação ao meio ambiente. Então, esse é o conceito da epigenética. Nós somos o resultado da interação da nossa carga genética com o meio ambiente onde a gente vive. E em 1866, Haeckel criou, de certa maneira, a ecologia. Ele estudou a inter-relação entre os seres vivos existentes e o meio ambiente em que eles vivem. E ele foi o primeiro cientista que estudou especificamente
como o meio ambiente interfere na vida dos seres vivos. Então, vocês percebem que na mesma época, né, no mesmo século, na mesma década praticamente, 3 ciências são criadas e nos trazidas exatamente para que a gente começasse a perceber qual é o nosso real papel na vida na Terra. E no dia 20 de maio, eu vou falar sobre pegada ecológica. Eu fui estudar isso tudo agora, porque não é tanto assim a minha área é da genética, né? Mas pegada ecológica é exatamente para responder essa pergunta: que marcas a gente vai deixar no planeta? Então, é a estimativa que calcula a área de terreno em hectares, com base na atividade que o ser humano tem na Terra, ou seja, é a área em terreno que uma pessoa necessita para produzir os seus próprios bens, serviços e representação do espaço poluído pelo indivíduo. Então, assim, cada pessoa pode fazer o seu teste, né? Responde uma série de perguntas de acordo com o seu comportamento em relação a todos esses materiais descartáveis e que são nocivos para o planeta, a sua qualidade, que tipo de alimentação ela tem. Você responde um questionário e ele te diz: olha, você está gastando uma área de tantos metros quadrados da Terra, do planeta. Mas olha, o seu comportamento está poluindo tantos %. Então, é uma maneira que os ecologistas criaram para que cada um faça a sua própria avaliação e que cada um corrija o que for possível para tornar o nosso planeta mais saudável. Então, como devemos cuidar do planeta para poder reencarnar aqui em condições mais favoráveis? É isso que a gente vai tentar aprender nesse semestre. Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos falar sobre o mistério da vida. Bom, como cientista, eu posso chegar para vocês e dar essa definição assim. O que é vida? Vida é um conjunto de propriedades graças às quais os seres vivos se mantêm em atividade. São vivos, estão vivos. É um sistema químico autossustentado, capaz de evoluir por uma série de mutações genéticas aleatórias e com capacidade de se reproduzir, mudar e evoluir. Então, são seres vivos que têm essa capacidade de reprodução, se adaptar ao meio em que eles vivem e ir evoluindo, como aconteceu com o homem. Foram feitas há milhares de anos atrás as mutações necessárias para que o homem pudesse chegar num ponto de ter um nível de inteligência tal, de se diferenciar dos demais seres vivos, com o objetivo de quê? De cuidar do planeta. Mas a gente sabe que o conceito de vida é um conceito muito mais amplo, né? O Michaelis dá 6 definições para a vida, né? A que a gente mais conhece é esse espaço de tempo compreendido entre o nascimento e a morte do ser humano, tá certo? E é muito parecido, realmente, a maneira como a gente começa, e dependendo quantos anos a gente sobreviva, a gente realmente vai regredindo as necessidades da criança, até às vezes de ser cuidado, dependendo da regressão que a gente faça. Mas vida é também o estado da alma depois da morte. Então, até pelo próprio Michaelis, a gente pode compreender que o sentido de vida ele é muito mais amplo que isso. O que a gente aprende na doutrina espírita? Que desde o momento que foi criado, né, o princípio inteligente ligado a uma célula, ele vem evoluindo, né, nesses bilhões de anos, né, ele veio evoluindo até chegar ao estágio atual. Então, a gente pode até defender que a vida, na realidade, é uma só, desde o momento que nós fomos criados. Que ela tem uma fase em que estamos encarnados e uma fase em que nós estamos na erreticidade, estamos desencarnados. E que as duas fases são extremamente importantes para a nossa evolução como espíritos. Então, assim, eu pensei em várias maneiras de como a gente poderia abordar essa palestra sobre o mistério da vida. Então, eu pensei, eu vou decompor o ser humano. Né? Vou decompor, porque a vida começa com o quê? Começa com o nascimento, a vida física, né?
Então eu vou decompor. O que nós somos? Nós não. O que o nosso corpo é? Um agregado de trilhões de células, né? Cada grupo de células está no seu sistema determinado, com determinadas funções específicas, né? Se a gente for decompondo mais, a gente vê que cada célula tem dentro dela um núcleo, cada núcleo tem os seus cromossomas, cada cromossoma tem seu material genético. Então, mas na verdade assim, cada cromossomo, cada gene, né, cada sistema, o DNA, né, que é esse grupo de bases, né, e pentoses e que constituem o DNA, os cromossomas, as células, tudo é constituído de quê? É constituído de átomos. Na realidade, nós somos trilhões de átomos em constante movimento, né? Os átomos que formam as moléculas, que vão formar as proteínas, né, que vão se juntar, para formar essas proteínas, vão se juntar com os aminoácidos, que por sua vez também são agregados de átomos, que estão ali esperando a ordem para que eles venham organizar uma determinada proteína, que vai determinar uma função. Nós temos os genes que são morfogenéticos, que vão diferenciar todo o nosso corpo físico, tudo direitinho. E nós temos dentro de nós tudo que existe no universo, né? Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Então, nós somos o quê? Nós somos um agregado de átomos, tá certo? E os átomos vieram de onde? Vieram da Terra, né? Da areia estelar, vieram do cosmos, né? Então, na verdade, a gente remonta, a gente observa o seguinte, que na Bíblia, na Gênesis, já está lá. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, do pó, né, desse pó estelar, porque tu és pó e ao pó tornarás. Realmente, quando nós desencarnarmos, nós espíritos vamos continuar porque nós somos uma composição diferente. A gente só vai levar do perispírito aquela porção que é ligada ao espírito. A parte que é material vai ficar aqui na Terra com o corpo físico, né? Vai se degradar, vai virar o quê? Vai virar átomos que vão ser devolvidos para essa poeira estelar ou para esse pó. Qual é o grande mistério da vida? O grande mistério da vida é pegar esses átomos e criar uma célula. Isso é um mistério e continua um mistério. Eu li há pouco tempo um trabalho científico e que o cientista terminou o trabalho dele dizendo que ele, por enquanto, ele só tinha uma teoria para resolver o mistério da vida. Aquele que está lá no Gênesis, faça-se a luz e Deus criou o mundo. Porque ele disse, não temos outra. Eu sei, né, que a gente de vez em quando ouve as notícias, lê notícias, até a Globo há pouco tempo atrás falou sobre isso. Estamos criando uma levedura. Mas eu vou explicar para vocês que não é bem assim, né? Então, apesar de toda a evolução da ciência, da atualidade do projeto Genoma, chegamos ao século XXI desconhecendo como fazer o caminho inverso, ou seja, como pegar o pó, reunir átomos de modo que se organizem em moléculas, proteínas, organelas e membranas celulares, né? Órgãos, né? Enfim, como se forma um ser vivo, uma simples bactéria. Tá? A gente consegue criar bactéria em laboratório fazendo o quê? Pegando bactérias, botando em cultura e aí elas vão usar a maquinaria celular delas e vão se dividir. Mas a gente não consegue pegar esses átomos todos, organizar o DNA da bactéria e colocar dentro e pegar outras e fazer que aquele DNA original da bactéria faça uma célula. Isso a gente não consegue. A gente não consegue fazer um DNA fazer uma membrana celular. Como ter uma célula sem uma membrana celular para protegê-la? Realmente não temos. À volta e meia saem as notícias. E as notícias geralmente saem assim. Criado o primeiro animal, um primeiro ser vivo em laboratório. O que interessou a muita gente, porque é a levedura da cerveja, né? E aí você vai poder variar muito mais os tipos de cerveja. Só que não é bem assim. Se a gente vai ler o artigo, a gente vai ver que o que eles fizeram é aquilo que a gente já sabe.
Você conhece uma proteína, você sabe o código genético da proteína, então você consegue sintetizar aquele código genético daquela proteína. Então você pega aquele código genético, sintetiza no laboratório, pega esse código genético, essa porçãozinha de DNA que você fez no laboratório e pega um vírus para te ajudar a conduzir isso para dentro da célula. Esse vírus leva esse pedacinho de DNA e ele introduz lá no DNA que já está lá. Ele vai usar o que para fazer essa introdução? Ele vai esperar que a célula use daquela bactéria ou daquela levedura, use toda a sua maquinaria dela para pegar aquele pedacinho de DNA que eu trouxe e introduzir ali. Isso é um programa que já começou em 2014, né? E que há umas 2 a 3 semanas atrás eles festejaram porque eles já tinham sintetizado ou formado 5 cromossomas, conseguido substituir, né, o DNA original dentro da célula para esse DNA sintético. Então, o trabalho realizado envolveu um software especial, que são vários laboratórios que estão trabalhando em conjunto para projetar os cromossomas sintéticos, que revelou a alta plasticidade, quer dizer, aquele segmento, eles conseguiram substituir a estrutura química de todo aquele cromossoma, então de 5 cromossomas, e eles fizeram então uma festa para festejar isso, isso apareceu no Jornal Nacional. Mas se a gente lê o artigo, a gente vê assim, mesmo depois de ter genes apagados ou transferidos, muitos dos cromossomas manipulados funcionaram normalmente no interior das células, tá certo? Então, eles já pegaram a célula da levedura. O grande problema, o grande mistério, não é você substituir um material genético por outro, até porque a gente já faz isso há muito tempo. A gente já usa as bactérias para produzirem hormônio de crescimento, para produzirem o hormônio de insulina. Como é que a gente faz isso? A gente pega a proteína da insulina, né? Sabe a sequência dela, pega um vetor, né, que é um vírus, vai dentro da célula da bactéria e faz uma cultura de bactérias. Bactérias, em 24 horas, você faz uma cultura com milhões de bactérias, aí depois você faz uma limpeza, todo aquele processo de purificação e tira só o hormônio que você quer, que é a insulina, purifica e vira remédio. Então, essa é a tecnologia que eles estão usando para ir substituindo os sistemas. Agora, isso está muito longe deles conseguirem criar uma célula de levedura. Porque o que é feito até hoje a gente já sabe, né? Como é que é a clonagem? A clonagem você pega uma célula, um óvulo, tira o núcleo e bota um outro núcleo dentro. Mas você vai usar qual estrutura? A estrutura da célula para fazer o serviço. Então, esse é o nosso mistério. Como fazer a célula? Tá certo? Então, as células são unidades complexas, contêm água, um número difícil de imaginar de moléculas, organelas, membranas, núcleo com material genético, que é o que a gente consegue tirar e recolocar outro, um sistema de defesa extremamente eficiente, né, de fazer inveja a qualquer exército. E são estruturas que são independentes e interdependentes. Então, assim, que é muito difícil a gente entender, por que ainda tem gente querendo saber qual é a estrutura mais importante dentro da célula. Não tem, porque na verdade a gente não tem nem como saber. Porque assim, você para sintetizar, né, uma proteína, você precisa do código genético. Mas para fazer o código genético, aquela molécula, as moléculas que vão transportar, né, você precisa do próprio núcleo, do código genético para fazer a proteína e da proteína para fazer as moléculas que fazem o código genético. Vocês estão compreendendo como é extremamente complexo? Isso, na realidade, é que é a grande dificuldade. Então, e a outra coisa que a gente não consegue entender, olha como esse controle é extremamente sofisticado. Cada célula do organismo é específica para um determinado órgão e não funcionará em outro órgão do mesmo ser. Então, assim, eu não posso usar células de pele para um transplante de medula, eu não posso usar células de medula para... Né, a gente até está tentando agora
fazer, mas o que essas células, quando você pega as células da medula e bota numa determinada artériazinha lá do coração. Então, durante um tempo, aquela força vital que você está levando daquelas células, ela regenera parcialmente as células em volta. É como se você levasse ali um pedacinho de fluido vital para aquela área que está morta ou lesada. Só que isso é transitório. Logo, logo a célula volta ao seu comando próprio. Então, assim, olha como é extremamente complexo você tentar explicar alguma coisa materialmente se você não colocar uma energia espiritual dirigente em tudo isso. Continua mistério. Então, assim, eu trouxe três teorias que existem sobre a origem da vida. Essa primeira foi a mais aceita durante muito tempo, né, que foi a do Oparin, que a própria o Gênesis cita, né, que depois foi confirmada por ele, porque ele fez só a teoria. Depois o Stanley Miller mimetizou em laboratório a teoria dele e conseguiu realmente chegar na produção de aminoácidos. Mais recentemente tem essa teoria de William Martin e Michael Russell, da Escócia, o William Martin é da Alemanha, dizendo que a vida se originou de sistemas inorgânicos. Né? Porque Alexander já partiu que tem que ter formado de sistemas orgânicos. Ou a vida começou em algum lugar fora da Terra e chegou à Terra há bilhões de anos, trazidos por meteoritos, naquelas explosões solares que houve, já teria alguns micróbios, vamos dizer assim, que já viriam estruturados com as suas células para o planeta. Então, vamos ver. Todas elas têm em comum aquela formação do planeta, né? Houve a explosão, houve a liberação de uma bola de fogo, depois essa bola de fogo esfriou, foi recebendo sempre os elementos químicos, irradiação, gases, calor, tudo isso deu origem ao planeta Terra. Então, assim, todo o universo é formado de átomos, suas ligações formam a energia e a matéria, desde a mais fluídica à mais condensada. Todos esses átomos, na realidade, é o que a gente, dentro da doutrina espírita, a gente chama do fluido cósmico universal. Seria esse plasma universal com todos esses átomos, com esses elementos químicos, com esses gases que constituem o universo. Então, o Oparin, ele fez essa teoria, né? O vapor da água, o hidrogênio, o metano, a amônia, metano, tudo isso viria pelo ar, por essas explosões solares e pelos meteoritos que chegaram na Terra. E aí tudo isso levaria a formar as primeiras moléculas orgânicas, e ele considerou moléculas orgânicas aqueles aminoácidos essenciais. Existe no nosso organismo 20 aminoácidos que são chamados essenciais, porque a gente sobrevive bem se a gente tiver a quantidade certa de cada um deles. A ausência de um deles ou o excesso de um deles traz complicações severas para o organismo. Então, a partir daí, ele fez aquela teoria da sopa primordial, né? Que teria primeiro esses aminoácidos que, de alguma maneira, foram se organizando, formaram a primeira molécula molecular, que ele chamou de protogênese, que depois, de alguma maneira, foram se organizando, formando os coacervados, que a gente vê como alguns autores chamam de mônada, o que seria esses coacervados com um princípio espiritual, e daí se originaria a célula primitiva. Mas a teoria dele se baseou na presença de metano e da amônia. Só que a gente hoje sabe que não havia nem amônia nem metano nos primeiros tempos da Terra. Então, ela continua como uma teoria, mas apenas como uma teoria. Essa teoria de que a vida seria a partir dos sistemas inorgânicos foi exatamente aquilo que eu falei no início, que eles descobriram bactérias, né, que são bactérias primitivas, seriam predecessoras das bactérias que a gente conhece agora, que é o reino das arqueias, né, que é um reino biológico diferente de tudo que se conhecia, porque elas sobrevivem em locais de metais pesados, em locais de extrema temperatura, onde até décadas atrás a gente achava que era impossível haver vida.
né? Então, eles estão com uma teoria de que essas arqueias, que, né, levadas pelas chuvas, pelos rios, pelos mares, chegaram na Terra e, a partir daí, então, elas foram dar origem aos seres vivos, tá? Agora, se é difícil a gente provar a origem da vida na Terra a partir do sistema orgânico, a partir já dos aminoácidos essenciais formados, imagina provar sistema a partir do sistema inorgânico. Porque ele ainda tem que provar que essas bactérias seriam capazes, teriam estrutura capaz de formar os aminoácidos essenciais. Então, assim, isso ainda falta muito. A terceira teoria é aquela que alguns defendem, aliás, muitos defendem, que a vida não se originou na Terra, né? Todos os seres vivos que existem, de alguma maneira, chegaram aqui. Se a vida se originou através de bactérias primitivas, essas bactérias chegaram aqui, ou os micro-organismos que chegaram aqui, né? Ou os vírus que depois se mutaram, qualquer coisa que seja, e que foram dar origem, então, depois aos seres vivos da Terra. Mas isso aí não muda muito. Se eles não surgiram aqui, como é que eles surgiram lá? Tá certo? Como eles foram criados, ou como eles se criaram. Então, meus amigos, o mistério da vida continua um mistério. Tá? A menos que a gente estude a doutrina espírita. Tá certo? Porque se nós conhecemos toda a constituição do ser vivo, mas não conseguimos fazer nenhuma célula desse ser, não desvendamos o mistério ainda, tá certo? Então, assim, a única coisa em comum que todos eles têm é que a origem, né, o primeiro material genético que surgiu na Terra tem que ter sido a molécula do RNA, que é o ácido ribonucleico, uma molécula de genética muito importante para o nosso organismo. Tão importante quanto o DNA, porque sem o RNA, o DNA não consegue fazer nada. Porque ele fica quietinho lá dentro do núcleo, e o RNA é que entra e sai, copia, forma proteína. Então, assim, aparentemente ela foi a primeira molécula, tá? Agora, como é que essa primeira molécula se originou? Isso é o que a gente ainda não sabe, tá certo? Mas, se a gente pensar que desde o início da vida na Terra, chegaram princípios inteligentes. É lógico que a energia, a gente até sabe que a energia do nosso corpo é dada pela energia atômica, a gente sabe disso. Pelos nossos átomos que estão sempre interagindo, produzindo e captando energia. Mas quem regula essa energia? É preciso que alguém regule, modele essa energia. Então, provavelmente existe a ação de um perispírito primitivo orientando a transformação desse RNA, porque ele tem essa capacidade, uma molécula de RNA, ele tem a transcriptase, que é uma enzima que faz com que ele faça uma molécula de DNA. Então, essa possibilidade existe e é aprovada. Agora, para a gente pegar, né? Então, há 3 bilhões de anos, tiveram esses micro-organismos primitivos que se espalharam pelos mares e rios, que a gente ainda não sabe como eles foram formados. Mas se eles espalharam pela Terra, e aí talvez, pela teoria de adaptação ao meio onde eles se viviam, eles foram se multiplicando, né? Só que há 1,5 bilhões de anos, essas bactérias deixaram de ser só bactérias. Elas existem até hoje. As próprias arqueias mostraram isso. As bactérias primitivas do início, elas existem ainda no planeta, né? Mas, assim, quem dirigiu, né, esses, sei lá, quadrilhões de bactérias que se espalharam pelo planeta, quem foi as dirigindo para que elas formassem os 5 reinos da natureza, né? Os 5 reinos que a gente conhece dos seres vivos. Era preciso realmente que houvesse alguma força diretora para poder essa diferenciação. Cada um desses reinos, eles estão em processos evolutivos também. E todos eles têm um papel importante no planeta. Nós não viveríamos sem as bactérias. O nosso organismo, ele sobrevive porque ele tem uma série de bactérias dentro dele que nos protegem. A gente tem bactérias na pele, por isso que tem que tomar muito cuidado com esse sabonete que faz propaganda na televisão, que é para matar as bactérias. Se você matar as bactérias todas da pele, você está perdido.
Porque é a nossa defesa, você vai matar as boas. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: vocês acham o quê? Que o remedinho vai chegar lá na cela, bater e dizer assim: posso entrar? Espera aí que as bactérias boas vão sair, aí você mata só as ruins. Não, vai matar todas. Por que a gente não pode tomar antibiótico? Vocês já repararam que agora vocês, quando vão tomar um remédio para dor de garganta, para pneumonia, o médico agora bota assim 3 dias, 5 dias. Por que a gente está diminuindo o dia? Porque a gente estava tomando tanto antibiótico que as bactérias estavam aprendendo a lidar com esses antibióticos, estavam ficando resistentes. Então a gente tem que tomar antibiótico o mínimo de tempo possível para ver se não dá tempo delas começarem a criar a resistência, porque as mutações genéticas elas não se fazem de uma hora para outra, elas demoram um tempo para se estabilizar. Então, a gente precisa continuar tendo resposta dos antibióticos. Mas as bactérias, a gente precisa delas para sobreviver. Tá? Se a gente tivesse alguma coisa que só tirasse as patológicas, tudo bem. Mas, de repente, as que são patológicas para nós podem ser células de defesa de outro ser vivo. Por isso, talvez elas continuem existindo e tenham toda uma programação e uma direção celular para continuarem existindo, apesar da gente. Então, assim, o que realmente diferencia os seres vivos? Material genético a gente já sabe que não é. O código genético é universal, é o mesmo para as plantas, para as bactérias, para todos os seres vivos. Né? Hoje a gente já sabe que quando a gente fala código genético, é a maneira como a gente sintetiza proteína. Então, a gente já sabe que a gente sintetiza proteína a 15% da mesma maneira que uma bactéria, uma Escherichia coli, que 30% que o DNA da levedura, do fermento, que 90% da vaca, que 98,4% do chimpanzé, que 99% entre os seres humanos. Então, a nossa diferença não está na matéria, tá certo? A nossa diferença não está no corpo físico, porque o nosso corpo físico não é assim tão diferente do ponto de vista genético. Mas nós somos diferentes, né? Aqui nessa sala tem gente mais alta, mais gorda do que eu, é difícil, acho que não tem ninguém. Mas tem mais alto, mais baixo, mais com corpo, pele mais clara, pele mais escura. Pessoas diferentes, tá? Mas essas diferenças a gente não vai explicar pelo genoma. A gente vai explicar por quê? Pelo espírito que habita esse corpo, que desde a época em que esse corpo foi gerado, ele veio dirigindo e trazendo as características genéticas da família, mas trazendo também as suas características individuais necessárias para a reencarnação atual. Tá certo? Então, a gente vai na Gênese, né? Que eu gosto muito desse trechinho, né, do capítulo 10, que fala que ainda que isso lhe fira o orgulho. Eu me lembro, né, eu estava lendo o livro fazer uma partezinha só. Estava lendo o livro de ciências do meu neto, que eu já cheguei na fase de estudar ciências com o neto, né? Então lá estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre essas diferenças que não existem. Aliás, é um colégio católico que eu gostei muito, né? Porque ele estava falando exatamente isso, que o homem, né, e o macaco têm uma origem comum, mas que no início que isso foi provado, muita gente não aceitou, porque achava um absurdo dizer que ele e o chimpanzé poderiam ter uma origem comum. Aí ele vai explicando lá que sim, inclusive nesse livro, inclusive ele fala que as diferenças entre os homens e os animais não são só o corpo físico, que existem outras diferenças. Não entra em espírito, mas diz que existem outras diferenças, por isso que são diferentes, mas que não é pelo genoma. Né? Mas muito antes, né, em 1868, antes, né, do genoma provar que existe realmente uma origem comum, lá na Gênese está anotado. Então, ainda que lhe fira o orgulho, tem um homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, uma maneira de expressão, a gente até podia botar esse bruto entre aspas, o segundo o eleva à incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem.
Por que ele já chamava atenção a isso? Porque, na verdade, né, o espírito do homem não vem veio trazer outras características, mas não em termos de desenvolvimento do corpo físico. Veio trazer, aliás, até veio em termos de desenvolvimento físico, mas na parte do cérebro. Ele veio desenvolver mais um cérebro que fosse capaz de dar, vamos dizer assim, uma expressão maior ao espírito, a permitir que aquele espírito conseguisse usar no seu potencial a sua inteligência. Então, assim, nós todos que estamos encarnados como homens, na verdade, a gente recebeu lógico que todos nós temos várias missões, mas uma das missões é realmente de cuidar do planeta. Que outra razão teria para que nós, que temos tão pouca diferença do chimpanzé, eles continuarem com a mesma limitação, com o mesmo cérebro limitado, que limita a fala, que limita a expressão? Eu não estou dizendo que eles não são inteligentes. Todos os seres vivos são inteligentes. Na verdade, todos têm alguma forma de inteligência. Desde aquela forma primordial, como o Dr. Jorge Andréa dizia, até uma capacidade de raciocínio, de comunicação maior. Então, assim, o que nos diferencia não é o nosso corpo físico, porque o próprio Haeckel, ele mostrou, né, na embriologia, que o corpo do homem, nas primeiras semanas, não diferencia dos outros. Que, na verdade, à medida que a gente vai se desenvolvendo, o princípio espiritual vai se ligando às células, o perispírito vai crescendo, né, se adaptando àquele corpo em crescimento, fazendo a ligação com a carga espiritual, com a carga física, e aí sim, aquele espírito é um espírito de um ser humano. Então, aquele embriãozinho vai. Tem pessoas que renascem com lesão de cérebro? Tem. A gente sabe disso. Cada espírito tem o seu compromisso reencarnatório, né? Mas a gente vai dizer que em 97% da população mundial, 95%, né? Porque o retardo mental é de 3% a 5%. 95% recebe um cérebro com potencial de compreender o que tem que fazer para não destruir o meio ambiente à sua volta. Tá certo? Então, o homem, eu queria perguntar para vocês, o homem tem cumprido o seu papel de cuidador do planeta? Será que a gente tem feito isso? Nós somos protetores ou nós temos nos tornado em predadores?